Glaucinha Araújo, que está com o Corpo de Bombeiros e vai trazer dicas de cuidados que devemos ter com crianças em casa, principalmente as residências que têm escadas. A gente vai trazer esse assunto, Glaucinha, porque agora há pouquinho, né, você falou daquela bebezinha, a Maria Eduarda, de apenas 11 meses, que caiu da escada, despencou da escada e está internada em estado grave, com traumatismo craniano e também hemorragia interna. E agora, dicas, principalmente para quem mora em casas que tem escada, né, Glaucinha? Pois é, João, a gente trouxe essa informação no início do programa da pequena Maria Eduarda, de apenas 11 meses, um bebezinho ainda, né, que está aprendendo a andar, está dando aqueles primeiros passos, entendendo que está no mundo, né, tem a curiosidade, então qualquer coisa faz com que a criança vá descobrir novas coisas, né? Então é por isso que a gente veio conversar aqui com o Corpo de Bombeiros para saber que cuidados a gente precisa tomar com as crianças. A gente está no período de férias, então nesse momento tem muita criança em casa, os pais ficam aí alguns precisam fazer almoço, jantar, também trabalhar, e a criança ela precisa ser supervisionada toda hora, porque senão qualquer descuido acontece o que aconteceu com a Maria Eduarda, que estava com a irmã de 17 anos, com o irmão em casa, e os pais estavam trabalhando ontem à noite, quando a irmã deixou ela na sala e correu para ir trocar uma roupa, foi o suficiente para Maria Eduarda subir na escada e cair, e agora está internada em estado grave lá no Hospital de Emergência e Trauma. A gente trouxe para essa conversa agora o Tenente Ataíde, do Corpo de Bombeiros Militar. Tenente, bom dia. Que cuidados a gente deve tomar, principalmente no caso de escadas? Porque a gente sabe muito bem que a criança, quando ela está engatinhando, ela vai subindo e depois ela não sabe descer, isso é natural. Olá, bom dia a todos. A gente sabe que quando se trata de crianças, a primeira informação, a primeira dica é a responsabilidade dos pais. Estar sempre próximo a seus responsáveis, a seus filhos, no caso, filhas, pois a segurança da criança depende 100% dos responsáveis. Então a criança tem que estar sempre próxima, sempre sob vigilância, e principalmente de um adulto. Às vezes a gente gosta de colocar outra criança um pouco mais velha para até tomar conta, mas o ideal é sempre um adulto responsável. Então, tratando de escada, se o responsável estiver prestando atenção, estiver próximo à criança, isso dificilmente vai acontecer. E alguns cuidados também ajudam, como botar aquele piso antiderrapante nas escadas, ter aquele guarda-corpo mais fechadinho para evitar esse tipo de coisa e evitar locais com escada. Lembrar também de não correr na escada, não pular em escada. Então essas são as dicas relacionadas às escadas que a gente recomenda. Mas no mais, na casa também apresenta outros riscos, como também às vezes aquelas mesas. Às vezes é interessante botar proteção de mesa, pois a criança vai estar correndo, é normal da idade. Então aquela proteção de quina, vulgarmente falando, ajuda muito para evitar alguns acidentes. Proteção de tomada também é de extrema importância, pois as crianças são curiosas por natureza. Então às vezes vê realmente a tomada e não sabe, ao colocar o dedo pode ser que sofra uma descarga elétrica. E também aquela atenção na relação aos T's, os famosos T's. Às vezes a gente coloca muitas tomadas lá, sobrecarrega e às vezes tem fio desencapado. E como a gente sabe, a criança às vezes nem sempre tem consciência disso e pode levar a um choque elétrico. Também tem que tomar cuidado com tesouras, facas. Isso. As tesouras, facas, produtos de limpeza tem que estar fora do alcance da criança. Pois às vezes o produto de limpeza tem aquela cor que parece um refrigerante. Então ela pode imaginar que seja para beber e aí acontecer algum acidente, algum incidente. E mesma coisa das facas, das tesouras, pois ela também não tem a consciência. Pode brincar até de espada, às vezes acontece, muito normal da criança. Às vezes acontece acontecendo uma perfuração. Objetos estranhos, a gente vê muito, dá muita entrada no hospital de trauma, a criança acaba engolindo uma moeda, acaba engolindo um botão. Isso acontece também com brinquedo, por isso que é importante, quando se fala de brinquedo, a ver a faixa etária correta da criança. Então, tipo assim, se a criança tem 5 anos de idade, faixa etária de brinquedo até 5 anos de idade,
pois geralmente as peças ou o que for vai se relacionar à sua idade. Então, esse caso também de ingerir, até no caso de moedas, vai também, mais uma vez, da responsabilidade dos pais, dos responsáveis, para que isso não aconteça e ficar sempre vigilante. Muito obrigada, Tenente. Tenham todos um excelente dia. Lembrar que em caso de urgência, o número de Corpo de Bombeiros é 193. Muito obrigada. É isso, João, todo cuidado é pouco. E ainda faço uma ressalva. Se você tem aquela escada em casa, compra aquela portinha que aí você consegue travar e a criança não passa aí de jeito nenhum. E ficar de olho, viu? Toda a atenção é necessária. Eu volto contigo. Tem que ficar atento mesmo, viu, Glaucinha? Ficar atento o tempo todo, porque qualquer descuido, 1 segundo com criança curiosa, está aprendendo. Obrigado, Glaucinha, pelas informações. A criança está aprendendo, está descobrindo as coisas. Então não tem como segurar não, gente. Então se você mora num apartamento que tem escada, ou numa casa que é sobreposta, que tem também um primeiro andar, tem escada, por menor que seja, né, tem que ter segurança. Como a Glaucinha falou agora, coloca aquele portãozinho, né, que você trava e destrava, né, acesso também a cômodos que possam trazer aí também algum risco para a criança, vai subir, né, numa prateleira, vai pendurar em algum lugar, pode cair em cima dela. Todo cuidado é pouco. Ainda nessa edição, a gente volta a falar mais sobre, principalmente, a Maria Eduarda, a menininha que caiu da escada e está internada em estado grave. Bora pro intervalo?